The prophet Joseph deepened our understanding. O profeta Joseph aprofundou nosso conhecimento do poder da fala quando ensinou: é pelas palavras que todo ser opera quando trabalha pela fé. Deus disse: haja luz, e houve luz. Josué falou, e as grandes luzes que Deus havia criado ficaram paradas. Elias, o profeta, ordenou, e os céus se fecharam pelo espaço de 3 anos e 6 meses, de modo que não choveu. Tudo isso foi feito pela fé, disse o profeta Joseph Smith. A fé, portanto, opera pelas palavras. E com palavras, suas obras mais poderosas foram e serão realizadas. Como todas as dádivas que vêm de cima, as palavras são sagradas e devem ser mencionadas com cuidado e por indução do Espírito. É com essa compreensão do poder e santidade das palavras que desejo prevenir a todos nós, se for necessário, em relação ao modo como falamos uns com os outros e com nós mesmos. Há uma linha em um livro apócrifo que expressa a seriedade dessa questão melhor do que eu. É o seguinte: o golpe do chicote deixa marcas na carne, mas o golpe da língua quebra os ossos. Com essa forte imagem em mente, fui particularmente inspirado a ler no livro de Tiago que há um modo pelo qual eu posso me tornar um homem perfeito. Tiago disse: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Dando continuidade ao tema, ele escreveu: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Então, Tiago expressa seu ponto de vista. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas vede quão grande floresta um pequeno fogo pode incendiar. A língua é um fogo que está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém, diz ele, que isto se faça assim. Ora, isso é muito direto. Evidentemente, Tiago não quis dizer que nossa língua é sempre iníqua, tampouco que tudo o que dizemos é cheio de peçonha mortal. Mas ele explica claramente que ao menos algumas coisas que dizemos podem ser destrutivas até venenosas, e essa é uma acusação assustadora para os santos dos últimos dias. A voz que presta um profundo testemunho, profere orações fervorosas e canta os hinos de Sião, pode ser a mesma voz que deprecia e critica, envergonha e rebaixa, inflige dor e destrói seu próprio espírito e o de outras pessoas no processo. De uma mesma boca procede bênção e maldição, lamenta Tiago. Meus irmãos e irmãs, diz ele, não convém que isto se faça assim. Não será isso algo no qual todos podemos melhorar um pouco?
Não será um ponto em que todos podemos tentar ser um pouco mais perfeitos? Marido, foi-lhe confiada a dádiva mais sagrada que Deus pode conceder, uma esposa, uma filha de Deus, a mãe de seus filhos, que voluntariamente se dedicou a você por amor e feliz companhia. Pense no tipo de coisas que você disse quando estavam namorando. Pense nas bênçãos que vocês receberam por amorosa imposição de mãos. Pense em você e nela como o Deus e a deusa que vocês são em potencial. E depois, reflita a respeito de outros momentos marcados por palavras frias, cáusticas e irrefletidas. Em vista dos danos que podem ser causados pela língua, não admira que o Salvador tenha dito: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O marido que nunca sonharia em agredir a esposa fisicamente é capaz de partir, se não os ossos, certamente o coração e o espírito, pela brutalidade de palavras impensadas ou rudes. Os maus tratos físicos são unânime e inequivocamente condenados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias. Se for possível condenar mais, denunciamos ainda mais vigorosamente todas as formas de abuso sexual. Com esse vigor mesmo, censuramos aqui os maus tratos verbais e emocionais infligidos a qualquer pessoa, mas especialmente os do marido contra a mulher. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Nesse mesmo espírito, falamos também às irmãs, porque o pecado dos maus tratos verbais não existe apenas nos homens. Esposas, o que dizer de sua língua desenfreada, ou do poder para o bem ou o mal que há em suas palavras? Como pode uma voz tão adorável, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão instintivamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, tão ácida e indomável. As palavras de uma mulher podem causar mais dor do que qualquer adaga já forjada e podem fazer com que seus entes queridos se ocultem por trás de uma barreira mais intransponível do que se poderia imaginar no início da conversa. Irmãs, não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, de qualquer tipo, inclusive fofocas, difamações ou comentários maldosos. Jamais permitam que se diga de nossa casa, ala ou vizinhança que a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade, queimando entre os nossos membros. Gostaria de ampliar esse conselho, tornando-o um assunto para toda a família. Precisamos ser muito cuidadosos ao falar com uma criança. O que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e quando dizemos são coisas extremamente importantes para moldar a imagem que a criança tem de si mesma. Mas isso é ainda mais importante para moldar a fé que a criança tem em nós e a sua fé em Deus. Sejam construtivos em seus comentários para uma criança, sempre. Nunca digam para uma criança, mesmo por brincadeira, que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade. Mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar.
E não tentem comparar seus filhos uns com os outros, mesmo que vocês achem que sabem fazer isso com tato. Vocês podem até dizer de um modo muito positivo que Susana é bonita e Sandra é inteligente, mas Susana só vai lembrar que não é inteligente e Sandra que não é bonita. Elogiem cada filho individualmente pelo que ele é e ajudem-no a escapar da obsessão de nossa cultura em comparar, competir e de nunca sentir que somos suficientemente bons. Nisso tudo, suponho que não seja preciso dizer que falar coisas negativas geralmente é resultado de pensamentos negativos, inclusive a nosso próprio respeito. Vemos nossas próprias faltas, falamos, ou ao menos pensamos, de modo crítico a nosso próprio respeito, e em pouco tempo é assim que vemos tudo e todos, sem nenhuma luz do sol, rosas, promessas de esperança ou felicidade. Em pouco tempo, nós e todos ao nosso redor passamos a nos sentir péssimos. Adoro o que Elder Orson F. Whitney disse certa vez. O espírito do Evangelho é otimista. Ele confia em Deus e olha para o lado positivo das coisas. O oposto, ou o espírito pessimista, arrasta os homens para baixo e para longe de Deus, olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento em obedecer. Talvez pudéssemos honrar a declaração do Salvador de ter bom ânimo. De fato, parece-me que é esse o mandamento do qual mais somos culpados de transgredir. Falem com esperança, falem com incentivo, inclusive a respeito de si mesmos. Tentem não reclamar nem resmungar incessantemente. Como alguém disse, até na era de ouro da civilização, sem dúvida alguém reclamou que tudo era amarelo demais. Tenho frequentemente pensado que ficar amarrado e apanhar pode ter sido mais tolerável para Nefe do que ouvir os constantes murmúrios de Lamã e Lemuel. Certamente ele deve ter dito pelo menos uma vez: batam-me de novo, ainda estou ouvindo vocês. Life has its problems. A vida tem problemas. E sim, há coisas negativas a enfrentar. Mas, por favor, aceitem um dos lemas da vida do Elder Holland. Nenhum infortúnio é tão ruim a ponto de não ficar pior quando reclamamos dele. Paulo declarou de modo bem sincero, porém cheio de esperança, dizendo para todos nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. E sejam amáveis uns com os outros, com o coração benigno, perdoando-vos uns aos outros, da mesma forma como Deus vos perdoou em Cristo. Em seu profundo e tocante testemunho final, Nefe nos conclama a seguirmos o Filho de Deus com todo o coração, prometendo que depois de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo, podereis falar em uma língua nova, sim, na língua de anjos. E como poderíeis falar na língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. De fato, Cristo foi e é o Verbo, de acordo com João, o amado,
cheio de graça e verdade, cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos e irmãs, nesta longa jornada eterna, para tornar-nos mais semelhantes ao Salvador, tentemos ser homens e mulheres perfeitos, ao menos de uma maneira, não tropeçando em palavra ou em termos mais positivos, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade. Os três grandes princípios cristãos que são tão desesperadamente necessários no mundo atual. Com essas palavras proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas podem ser enxugadas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. Oro para que minhas palavras referentes a esse tema desafiador sejam encorajadoras para vocês e não desanimadoras. Que vocês percebam em minha voz que eu os amo, porque eu realmente sei que isso é verdade. E mais importante, saibam que seu Pai Celestial os ama e seu Filho unigênito também. Quando eles falarem para vocês, e eles hão de falar, não será no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas será com uma voz mansa e delicada, uma voz terna, uma voz bondosa. Será na língua dos anjos. Que todos nós nos regozijemos no pensamento de que quando dizemos coisas edificantes e encorajadoras ao menor destes nossos irmãos, irmãs e pequeninos, a eles o dizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.